Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos de volta então com a nossa segunda parte, com a segunda parte ou a segunda aula do curso de Panorama do Antigo Testamento. Só fazendo uma breve recapitulação, aula passada então nós respondemos as seguintes perguntas: o que é o curso de Panorama do Antigo Testamento? Então nós vimos já alguma definição ou algumas definições sobre este curso. Também como seria o nosso curso, os passos que daríamos, alguns temas que falaríamos, sobre o que falaríamos, Qual o objetivo do nosso curso, nós também vimos. Respondemos então a pergunta por que estudar o Antigo Testamento. Então nós vimos 5 motivos pelos quais devemos estudar o Antigo Testamento. E vimos, por último, uma breve e pequena bibliografia, uma bibliografia bem básica, que vocês então podem usar para acrescer mais o seu conhecimento sobre o Antigo Testamento de forma panorâmica. Agora é hora de começarmos a nossa viagem pelo Antigo Testamento. E nós faremos essa viagem, então, em 3 etapas ao longo do nosso curso. Nós faremos uma viagem que nos proporcionará uma visão geral, que é a aula de hoje, uma visão geral sobre o Antigo Testamento. É como se você estivesse aí em um helicóptero, andando sobre as regiões de São Paulo. Então, e aí podendo observar de lá de cima as regiões de São Paulo. Então, Zona Leste de um lado, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul. E aí, de lá de cima, você teria uma visão ampla, de repente, do centro, das outras regiões. E lá de cima você veria, então, algumas paisagens, alguns prédios, rios, parte verde, e aí você teria uma visão então panorâmica daquilo, da cidade ou da cidade de São Paulo, das regiões que divide, e talvez um pouco para frente você teria, por exemplo, uma visão do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, de parte desse estado. Nossa viagem vai ser assim, então começará assim. Faz de conta que a gente vai de helicóptero e então a gente vai olhar para o Antigo Testamento e ter uma visão ampla, uma visão geral. Depois nós vamos pousar esse helicóptero em algum heliporto, então a gente vai ter uma visão mais local do Antigo Testamento e mais detalhada. Então nós veremos que o Antigo Testamento contém muitos detalhes, mas na matéria do panorama bíblico, do Antigo Testamento, a gente vai mais focar nessa visão ampla e local, nem tanto detalhada. Então hoje nós vamos fazer uma visão geral pelo Antigo Testamento e na próxima aula a gente vai concluir essa visão geral para depois entrar em uma visão mais local. Então é importante a gente começar falando que nossa Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Contém, então, 2 divisões nossa Bíblia. Ao todo, então, nós temos aí formada a nossa Bíblia por 66 livros, de diversas literaturas, estruturados de forma, assim, forma ampla e diversificada. Então nós temos, como nós já dissemos na primeira aula, nós temos narrativas, nós temos parábolas, nós temos profecia, nós temos poesia, nós temos literaturas sapienciais, nós temos leis e outras formas de literatura em nossa Bíblia. Então, ao todo, nós temos aí 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nossa Bíblia, de forma geral, é estruturada de acordo com o gênero literário. A Bíblia é arranjada assim. Então,
nós temos o arranjo da história, por exemplo, que tem muitos livros históricos na nossa Bíblia, mas nós temos também um arranjo de lei. Nós temos também arranjados livros de poesia, de literatura sapiencial, de profecia, de evangelho. Nós temos as cartas, nós temos a literatura apocalíptica. Então, nossa Bíblia é estruturada assim, é arranjada de acordo com o seu gênero literário. É muito importante a gente saber disso, como eu acho que a maioria de vocês já conhece. Então, nossa primeira viagem pelo Antigo Testamento, que dará uma visão geral, uma visão ampla dele, seguirá o arranjo de nossa Bíblia, né? Ou seja, nesse arranjo, então, nós teremos o Pentateuco, nós teremos também os livros históricos, posteriormente nós teremos os livros poéticos e sapienciais, para finalmente então termos os profetas maiores e menores. Então nós seguiremos esse arranjo na visão geral: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais, profetas maiores e menores. Então vamos começar aí pelo Pentateuco, né? Em cada estrutura ou cada arranjo que a gente for obter essa visão geral, e para que a gente obtenha de forma mais detalhada essa visão, a gente vai dividir. Então a gente vai fazer uma pequena descrição desse arranjo. Posteriormente a gente vai ver aí os fatos em destaque, né, nesse arranjo. Também nós vamos ver os personagens em destaques, bem como os períodos históricos, né? Então a gente vai manter essas quatro coisas, né? A gente vai ver. Então, o período histórico, os fatos em destaque, nós vamos também ter os personagens em destaque e, primeiramente, a gente vai ver uma descrição sobre esse arranjo, né? Sobre essa estrutura literária. Então, aí nós temos, primeiramente, o Pentateuco. O que é o Pentateuco, né? Pentateuco, então, são 5 volumes. Diz respeito a 5 volumes. Penta, 5, né? A gente já tem aí em mente. Então, a gente tem os 5 livros primeiros da nossa Bíblia, escritos por Moisés, então, cujo autor é Moisés. Eles vão abarcar a história desde a criação do mundo até a morte desse líder chamado Moisés, né? Momento em que o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Além disso, dá-se especial atenção às leis morais, civis e cerimoniais dadas por Deus, bem como às alianças. Então é muito interessante a gente observar isso. No Pentateuco contém histórias, narrativas, mas também contém muita lei. A gente pode até dizer que contém uma constituição do povo de Israel e leis válidas para eles e também para nós, nos dias de hoje. Então, é chamado também o Pentateuco de Torá, né? O livro de instrução, né? Livro das leis de Deus. Pentateuco, então, contém alguns períodos históricos. É muito bom, muito importante a gente falar disso. Então, no Pentateuco, então, é desenvolvido ou discorrido a história dividida em alguns períodos. Então, o primeiro período histórico que a gente vai ver no Pentateuco é o período das origens, cuja duração aí é 2.400 anos, né? Mais ou menos, aí, aproximadamente 2.400 anos. Então, cujos livros, ou o livro que contém ou que fala desse período é o livro de Gênesis. E os seus primeiros 11 capítulos, ou seja, Gênesis 1 a 11 vai falar desse período histórico, período das origens, cuja duração é aproximadamente 2.400 anos. Neste período, então, vai se destacar alguns fatos, né? A criação, Gênesis 1, 2, né? A queda, Gênesis 3,
o dilúvio, com um grande personagem lá, Noé, e posteriormente, então, as nações, com o episódio da Torre de Babel. Então a gente aí tem fatos em destaques, né? Que são eventos que acontecem no livro de Gênesis, sobretudo, Gênesis 1 ao 11, dentro de um período histórico chamado período das origens. Então vai se destacar 4 fatos: a criação do homem, do mundo, né? do universo, dos animais, da flora, da fauna e tudo mais. Posteriormente, então, a gente vai ter a queda, também a queda do homem, né, que é a entrada do pecado no mundo. Mas também a gente vai ter o dilúvio, né, a grande ira de Deus sendo derramada aí no mundo. E então Deus vai exterminar a raça humana, dos animais, o mundo como ele criou um mundo agora em pecado, que ele então se arrepende de ter feito isso. Então ele vai derramar a sua ira com um evento chamado dilúvio, mas ele, pela sua graça, ele vai fazer com que uma família permaneça, que é a família de Noé. Daí então vai recomeçar a raça humana com Noé e seus filhos. Deus então vai recomeçar e posteriormente então a gente vai ver aí já essa raça multiplicada, muitas pessoas, a humanidade já sendo formada novamente. Então vai acontecer o episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11, onde então vão ser divididas as nações, né? Pois os homens queriam ter o seu nome famoso e queriam desobedecer a ordem de espalhar-se e multiplicar-se. Eles queriam ficar em um lugar só e ali estabelecer, em rebelião a Deus, uma nação junta. E Deus não queria isso. Deus queria que eles se separassem, que eles se espalhassem e se multiplicassem. Então acontece o episódio da Torre de Babel. Deus então vai dividir eles, vai confundir eles com diversos idiomas e línguas. Então é aí que vai surgir os vários idiomas e línguas que a gente conhece hoje, vai surgir as nações. É aí então que surgem as nações. A Terra então é separada em continentes e assim eles se separam e se espalham, não da forma que Deus queria, mas então Deus teve que fazer isso, né, de forma como punição, como julgamento. Então surgem então as nações. Então 4 fatos aí em destaque neste período das origens: criação, queda, dilúvio e nações. Posteriormente então nós temos aí personagens que se destacam ou que se destacam ao longo desse período. Então nós temos os representantes federais da raça humana, que é Adão e Eva. Posteriormente a gente tem Noé, que dele Deus faz um novo povo. Nós temos então posteriormente os patriarcas, né? Aí Abraão, Isaac, Jacó, José, que se destacam aí, vão se destacar no Pentateuco. E nós vamos ter então um grande líder, Moisés, né? São os personagens aí em destaque no Pentateuco. Primeiro no período das origens e posteriormente em outro período, que é no período dos patriarcas, né? Porque aí de Gênesis 12 a 50 nós vamos ter um novo período que vai se destacar. Nós vamos ter o período dos patriarcas, onde vão se destacar 4 patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e José, posteriormente. Esses vão estar em destaque aí no período dos patriarcas, que diferentemente dos períodos das origens, não terá assim grande duração, porque o período das origens teve a duração aí aproximada de 2.400 anos. Agora, no período dos patriarcas vai ter uma duração menor, de aproximadamente aí 250 a 300 anos de duração. E aí, quem vai estar em destaque são 4 patriarcas aí: Abraão,
que Deus então vai estabelecer uma aliança com ele. Posteriormente nós vamos ter Isaque, que é filho de Abraão, filho da promessa. Depois nós vamos ter Jacó, né? E posteriormente então o filho de Jacó, José aí, um grande governador do Egito. Mas nós vamos também ter aí no Pentateuco o destaque das alianças. É muito importante a gente entender isso. O Pentateuco vai ter várias alianças que Deus vai estabelecer com o seu povo. Primeiro, a aliança adâmica, que é a promessa de salvação, é a promessa da redenção. Descrita em Gênesis 3:15, que Deus promete um redentor para o homem. Desde lá, então, Deus vai revelar a sua graça ao homem. É a aliança adâmica, que a gente chama. Posteriormente, Deus vai estabelecer uma outra aliança, a aliança noéica, que Deus vai estruturar ou estabelecer ou fazer um pacto com este homem e prometer que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. E a grande marca, né, o grande símbolo desse pacto, dessa aliança chamada noéica, seria o arco-íris. Toda vez que o arco-íris aparecesse no céu, o homem se lembraria, bem como Deus, do pacto que foi feito com ele de não destruir toda a terra com dilúvio, né? Posteriormente, então, Deus vai fazer uma outra aliança. Deus então faz aliança adâmica, Deus faz aliança noéica, mas Deus também vai fazer a aliança abraâmica, contida ali em Gênesis 12, do 1 ao 3, em que Deus vai estabelecer que o nome dele seria famoso, mas que dele descenderia uma grande nação, mas descenderia também reis, e nele, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete a Abraão, que é a aliança abraâmica, uma aliança então incondicional, porque quando Deus vai estabelecer esse pacto com essa aliança com Abraão, Abraão então vai dormir, ele vai esperar Deus, e na hora que Deus chega, Abraão está dormindo. Então, antigamente, para se fazer um contrato, uma aliança era como se fosse um contrato, um compromisso de ambas as partes. Um animal era morto, dividido então em duas partes, ou dividido ao meio. Uma parte era ficada à esquerda e outra ficava à direita. Então, as duas pessoas que estavam fazendo um pacto, que estavam fazendo um contrato, passavam entre as duas partes do animal, passavam ao meio, né, entre as partes dos animais, e assim era estabelecida com sangue, né, essa aliança. No dia que Deus chegou para estabelecer a aliança com Abraão, Abraão estava dormindo, então Deus passou sozinho entre as partes do animal, né, entre as duas partes do animal. Então ficou estabelecida a aliança abraâmica incondicional, porque Deus se comprometeu em cumprir a sua parte no acordo, naquele contrato, naquela aliança, e também de cumprir a parte de Abraão, uma vez que Abraão dormiu. Então Abraão, fazendo ou não o seu papel, após aquela aliança ser estabelecida, Deus manteria aquela aliança incondicionalmente, de forma que Abraão não teve participação nisso. Embora os descendentes de Abraão fossem pecar, a aliança estava estabelecida incondicionalmente. Então essa foi a aliança abraâmica que Deus estabeleceu. Primeiro, adâmica, segunda, aliança noéica, terceira, aliança abraâmica, mas também a aliança mosaica. Deus estabelece ali em Êxodo 19, em que Deus fornece as leis aos israelitas, sobretudo a Constituição aos israelitas. E ali Deus vai fornecer leis
como eles deveriam lidar com Deus, com o próximo, como eles deveriam lidar com a higiene, como eles deveriam lidar enquanto povo, né, escolhido por Deus, enquanto povo ou até posteriormente uma nação. Então é chamada de aliança mosaica, que é uma aliança condicional. Muitas partes dessa aliança diz respeito a Israel, porque diz respeito à terra e à prosperidade deles. Como seria a vida deles na terra, enquanto povo, enquanto futuramente uma nação, né? Então é estabelecida então a aliança mosaica, que tem muito a ver com as leis que Deus dá para ele, com a constituição que Deus estabelece para que ele seja um povo e futuramente uma nação. Posteriormente, Deus vai estabelecer uma outra aliança, aliança chamada palestiniana, que aí já vai ser para a segunda geração do povo que peregrinou no deserto, né? Esse povo então peregrinou no deserto, Deus então vai estabelecer uma aliança com eles, a aliança palestiniana. Então nessa aliança é muito importante a gente ter em mente que é uma aliança também condicional, estava ligado à terra, à prosperidade, à conquista da terra de Canaã, como eles deveriam se portar, como eles deveriam levar a sério a lei de Deus, como eles deveriam se relacionar com o próximo, com Deus, quais as leis que eles deveriam levar e dentro dessas leis ou dessa aliança palestiniana estava também o compromisso de cumprir o decálogo, bem como a aliança mosaica, que são os 10 mandamentos, né? Então esse povo tinha que cumprir as leis de Deus, tinha que fazer a sua parte. Se fizesse então o que Deus falou para que era para eles fazerem, para o que Deus estabeleceu para eles fazerem, Deus iria os abençoar. Caso eles descumprissem o que Deus falou, que era para eles fazerem, Deus então ia os punir, Deus ia os castigar, Deus ia os disciplinar. Alianças então mosaica e palestiniana. Mas é muito importante a gente estabelecer e ter em mente que, além de Deus passar essas alianças ao povo, é muito importante a gente estabelecer também um outro período, ou dizer de outro período em que se passou aí no Pentateuco. Primeiro período a gente tem o período das origens, dentro do período das origens também posteriormente a gente tem um outro período, que é o período dos patriarcas, que durou aí aproximadamente 250 anos, mas nós também temos um outro período aí dentro. Nós temos o período do Êxodo, né? Período do Êxodo, cujo povo de Israel então tá escravo no Egito. Deus levanta então um grande líder, Moisés, para levar este povo rumo à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, posteriormente a Isaac, posteriormente a Jacó. Então Deus estabelece isso, levanta Moisés como grande líder. Então vai ser marcado aí no Pentateuco este período do Êxodo, em que há uma intervenção sobrenatural de Deus com as 10 pragas, e há uma instituição posteriormente às 10 pragas, né? Há uma instituição de uma festa chamada Páscoa, né? Em que Deus estabelece, e o símbolo dessa Páscoa é o carneiro, né? Onde é marcado então essa Páscoa pelo livramento, porque a última praga é a morte dos primogênitos lá no Egito, e os filhos de Israel, cuja a porta, né, os umbrais da porta estivesse o sinal de um sangue, os primogênitos de Israel seriam livres da morte, seriam livres de morte. Então passariam, né, o anjo da morte passaria e não destruiria, não haveria morte naquela casa, mas haveria livramento pelo sangue nos umbrais da porta. Foi então instituída a Páscoa, né? Na saída de Israel
do Egito rumo à terra prometida, é instituída a Páscoa. Deus age sobrenaturalmente, livrando esse povo, mas derramando as 10 pragas sobre o Egito. Posteriormente, Deus age sobrenaturalmente com a abertura do mar. Então, é instituída a Páscoa, Deus age sobrenaturalmente e, posteriormente, esse povo peregrinará pelo deserto. Então, uma viagem que levaria aproximadamente aí 40 dias e 40 noites, vai durar 40 anos, né, no deserto, nessa peregrinação. Deus então vai estabelecer e vai lidar com esse povo, ora punindo, ora mostrando o seu poder. Deus vai guiar este povo até que eles chegam no cume, né, de sua viagem, ao final de sua viagem, no clímax de sua viagem. Então, o grande líder Moisés morre. Deus não permite que ele entre na terra prometida. Aí a gente já está provavelmente em Deuteronômio 34. E a partir daí, então, um novo líder vai assumir essa turma. Esse novo líder é chamado Josué. Então, essa peregrinação pelo deserto, esse período histórico chamado Êxodo, vai durar em torno de 40 anos. Muitos personagens vão se destacar ao longo desse período, né? E os livros que falarão deste período é o livro de Êxodo até Deuteronômio. Então a gente tem aí Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente tem todos esses livros aí tratando deste período. Então, dentro do Pentateuco, tem muita história. E essa história, então, é dividida em períodos históricos. E são basicamente 3 períodos que nós temos aí. Nós temos o período das origens, que vai durar aí, vai ter uma duração aproximada de 2.400 anos. Posteriormente, a gente tem um período dos patriarcas, que vai durar em torno de 250 a 300 anos, onde 4 patriarcas se destacam: Abraão, Isaque, Jacó, José. Posteriormente, a gente tem o período do Êxodo, né, onde Deus usa o grande líder Moisés para conduzir esse povo rumo à terra prometida, que eles vão sair de lá, do Egito, de forma soberana, de forma sobrenatural, porque Deus vai agir sobrenaturalmente com as 10 pragas, abrindo o mar vermelho, o mar de juncos. Posteriormente, então, a gente vai ter a instituição da Páscoa, bem como a peregrinação deste povo pelo deserto. É quando este povo, então, está preparado para entrar à terra prometida, que eles recebem, então, a aliança palestiniana. Dentro deste período também, ou dentro do Pentateuco, destacarão as alianças adâmica, noéica, abraâmica, mosaica e palestiniana. E dentro desse período destacarão vários personagens. Adão e Eva, que são os representantes federais da raça humana. Posteriormente, nós temos aí os patriarcas, o grande líder Moisés, mas nós temos também o começo de uma nação de Israel, um povo que até então é tribal, né? Se destacarão aí no Pentateuco, então, muitas coisas nesses 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos aí, então, uma breve descrição do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Nós temos os períodos que foram estabelecidos aí dentro do Pentateuco, mas nós temos também as alianças por Deus. Então, nós temos aí 3 períodos e 5 alianças estabelecidas aí nesse período, e vários personagens aí que se destacam, e de maneira que deixa a história do Pentateuco interessantíssima e riquíssima, como nós a conhecemos. Posteriormente ao Pentateuco, né, nós temos então os livros históricos, né, esses livros são 12 aí na nossa Bíblia, e onde também alguns períodos históricos se destacam
neles, né? É muito importante a gente conhecê-los também. Mas quais são os 12 livros históricos que a gente tem em nossa Bíblia? Então vai de Josué e Esther, nós temos aí então Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São esses 12 livros chamados históricos. O que são esses livros? Esses livros descrevem toda a história de Israel, desde a conquista de Canaã com Josué, o grande líder Josué, até o retorno deste povo do exílio, dos cativeiros, e a reconstrução de Jerusalém e do templo. Mostram os altos e baixos de Israel em cumprir a lei e os atos divinos de disciplina e salvação. Neles, então, vão se destacar a conquista de Canaã, o período dos juízes, a monarquia, o reino dividido, o êxodo e o retorno. Então vai conter alguns períodos históricos em que esses livros históricos discorrerão. Primeiro vai discorrer sobre o período da conquista, que teve duração aí de 30 anos, onde o povo de Israel vai conquistar a terra prometida. Os livros que compreendem esse período é um único livro, na realidade, chamado Josué. Os fatos em destaque aí, importante a gente ter isso em mente, são características e a liderança propriamente dita de Josué, que em alguma forma se assemelha à de Moisés, né? Então, Josué foi um grande líder. No período histórico aí da conquista, bem como no livro de Josué, Josué vai ser destaque. Características de sua liderança vai ser destaque. Mas, sobretudo, o período da conquista vai focar na terra de Canaã. Vai mostrar que a terra era habitada por muitos povos chamados de cananeus, heteus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Cada um tinha o seu próprio rei e cada um deles se organizava em cidades. Cada povo desse era organizado em cidades dentro de Canaã, dentro da terra prometida. Essas cidades eram como se fossem cidades-estados, pois cada povo tinha a sua independência, cada povo tinha o seu rei. Então, nem todas as cidades-estados, é muito importante a gente frisar isso no período da conquista, foram destruídas por Josué. Depois da conquista da terra de Canaã, ela foi distribuída, essa terra foi distribuída pelas 12 tribos de Israel. Mas apenas 31 cidades-estados, e havia mais cidades-estados ali. Elas não foram conquistadas e nem destruídas pelo povo de Israel na liderança de Josué. Mas, além do período da conquista, os livros históricos ressaltarão também um outro período, o período dos juízes. Se o período, então, da conquista durou 30 anos, o período de juízes durará aí em torno de 300 anos. Né? Porque após a morte de Josué, não havia um líder que o substituísse, não houve líder que o substituiu. Então, nós vamos entrar, então, no período de juízes, onde vai haver vários líderes, vários juízes, que não têm o governo do povo ou da nação de Israel, né, ou do povo israelita, de forma assim centralizada, mas muito local. Né? Cada juiz aí vai governar ou vai liderar algumas das tribos de Israel. Mas não é muito localizado, o seu governo, a sua liderança é muito localizada, diferentemente de Josué, e de Moisés. Então, esses juízes vão ter um poder mais militar de libertar algumas tribos das mãos de seus inimigos, como, por exemplo, o povo filisteu e outros mais. E aí esse período vai ser um período muito triste da história, ele vai ter duração de 300 anos. E os livros que tratarão deste período, dentro dos livros históricos, são os livros de Juízes, Ruth, 1 Samuel, ali o começo só de 1 Samuel. Quais são os fatos em destaques neste período, né,
em que a história discorrerá. Vai haver 13 juízes, né? Haverão 13 juízes aí, um em sequência do outro. Um fato também a se destacar é que vai haver a falta de um líder nacional, porque vai ter líderes muito locais. Outro fato a se destacar é a anarquia. Há uma forte anarquia entre Israel nesse período. Cada um vai fazer o que quer, porque não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Vai ser um refrão muito presente nesse período. E vai haver também uma amnésia espiritual neste povo aí. Porque os pais deixarão de falar de Deus e mostrar Deus, bem como os escritos de Deus, aos seus filhos. Logo, vai haver uma amnésia espiritual. Vai haver um apagão sobre Deus, os seus feitos, a sua obra. Posteriormente a este período, os livros históricos discorrerão sobre um outro período de Israel, a monarquia. Israel então vai deixar de ser um povo tribal e vai entrar então em um período histórico chamado de monarquia. Acaba o período de juízes, com o último juiz sendo Samuel, e vai entrar então no período da monarquia em que Israel vai então ser organizado como uma nação, como um reino unido. A duração então deste período vai ser de 120 anos. Os livros que tratarão deste período é 1º e 2º Samuel, 1º Reis e 1º Crônicas. É muito interessante a gente destacar os fatos aí. O último juiz então é Samuel. Samuel então vai ter 3 ofícios: juiz, sacerdote e profeta. Ele vai ser um tipo de Cristo, né? Porque ele vai carregar em si 3 ofícios: juiz, sacerdote e profeta. O povo então deixa de ser tribal aí. Esse é um grande fato em destaque. Na monarquia, o povo deixa de ser tribal e passa a ser uma nação, um reino unido. 3 reis, então, vão governar subsequentemente. Cada rei por 40 anos. Então, o primeiro rei aí é Saul, o segundo é Davi e o terceiro é Salomão. Cada um vai reinar por 40 anos. Posteriormente a este período de monarquia, nós então teremos um período histórico muito triste também, né? na história de Israel, que é o período do reino dividido, cuja duração aí é quase 400 anos. Quase 400 anos. Duração aí mais ou menos de 345 anos, aí aproximadamente, a quase 400 anos. Os livros deste período é 2º Reis e 2º Crônicas, né, desses livros históricos aí vão ressaltar essa história do período do reino dividido, esse período do reino dividido, 2º Reis e 2º Crônicas. O fato em destaque, ou os fatos em destaque, é que Israel é dividido em 2 reinos. Israel deixa de ser um reino unido, então ele é dividido em 2 reinos. O último rei aí a reinar, o final, né? A declinação, o declínio aí do período do Reino Unido é Roboão, que é filho de Salomão. Após ele entrar, então, ele aumenta os impostos e isso cria... O reino já estava muito debilitado, isso cria uma confusão, o reino fica conturbado, então há uma divisão na pessoa de Jeroboão. Ele lidera então uma rebelião contra Roboão, e então o reino é dividido em 2. Reino, por um lado, o reino do norte, cujo seu rei vai ser Jeroboão. Por outro lado, o reino do sul, cujo seu rei continua Roboão. O reino do norte, então, ele vai ter uma duração de 209 anos, mais ou menos. O nome desse reino vai ser Israel. Também a Bíblia vai chamar de Efraim, de Manassés,
cuja capital desse reino vai ser Samaria. 19 reis passarão por lá, mais ou menos aí em 4 ou 5 dinastias diferentes, né? Então a gente tem o Reino do Norte, cuja capital ou cujo nome é Israel, capital Samaria. 19 reis passarão por lá e esse reino vai ter uma duração de 209 anos. Por outro lado, nós vamos ter o Reino do Sul, cujo nome vai ser Judá, capital Jerusalém. Ora, também vai ser chamado esse reino de Benjamim pela Bíblia, né? 20 reis passarão por lá e esse reino terá duração de 345 anos aí, aproximadamente. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque, ora, os livros históricos chamarão de Israel, e quando eles chamar, especialmente segundo Reis e segundo Crônicas, também nos profetas, ora, eles vão ser chamados de Efraim de Manassés. Quando a Bíblia estiver falando desses nomes, ela já está falando do período histórico chamado Reino Dividido. Então, vai estar se referindo, por exemplo, ao Reino do Norte. Quando falar Judá, vai estar falando do Reino do Sul. Ou quando ele chamar de Benjamim também, vai estar falando do reino aí de Judá. Porque aqui vão ser 2 reinos. É muito importante a gente ter isso em mente para a gente não se perder lendo aí o Antigo Testamento e a gente achar que é o mesmo povo. Não é. Quando o Antigo Testamento está falando do reino dividido, Israel é um povo, Judá é outro povo. Está falando do reino do norte, se estiver falando de Israel, ou de Manassés, ou de Efraim. E quando ele estiver falando de Judá, ele está falando do reino do sul, ou de Benjamim, né? Ou da capital em Jerusalém, e assim por diante. Posteriormente a esse período de reino dividido, nós temos então um outro período em que os livros históricos discorrerão. É muito importante a gente ter isso em mente. Cujo livro que falará desse período é Esther, em que ela vai estar falando de um período muito específico chamado, um período histórico muito específico chamado de exílio, né? O cativeiro ou os cativeiros. Tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, eles vão para o cativeiro. Eles vão ser exiliados, né? Por quê? Porque em 722, o Reino do Norte, então, é invadido e levado para o cativeiro assírio. A Síria invade o Reino do Norte em 722 a.C. e os leva cativos para o seu império. Lá eles fazem uma coisa terrível com o pessoal do Reino do Norte. Eles misturam esse povo. E esse povo, então, vai virar judeus de raça misturada. Deles, então, surgirá um outro povo, chamado os samaritanos, que vai ser uma pedra no sapato dos judeus no Novo Testamento. É chamado de os samaritanos. Eles vão ser um outro povo, um povo judeu de raça misturada. Porque quando a Síria vem e traz exílio ao Reino do Norte, eles misturam esse povo, eles misturam esse povo, eles separam esse povo e faz o povo morar em cada parte do Império Assírio. Então eles vão se misturar, casar com outros povos e daí vai surgir o povo samaritano, que o judeu não vai os respeitar e nem eles vão respeitar o povo judeu. Consequentemente, o povo de Judá ainda fica firme. O Reino do Norte é levado cativo pela Síria e o Reino do Sul fica firme, ainda não é levado cativo, mas Deus lhes dá outras oportunidades. Então, até que chegue em 606, mais ou menos antes de Cristo, é quando então já um grande império que destruiu o Império Assírio, o Império da Babilônia se levanta, também chamado de babilônicos ou caldeus, né? Os caldeus se levantam e invade então o Reino do Sul, invade Jerusalém, invade Judá. Leva então cativos muitos desses povos e muitos personagens importantes como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá para a Babilônia. Depois, em outra volta, destrói a cidade de Judá, destrói o Reino do Sul,
destrói Jerusalém e leva cativo reis, príncipes e outros mais. Depois levam o povo de classe média e aí invadem, queimam a cidade e levam esse povo cativo para a Babilônia. Diferentemente do Reino do Norte, que nunca mais passou a existir, o Reino do Sul então fica no cativeiro, no exílio babilônico, por 70 anos. 70 anos esse povo vai ficar exilhado, cativeiro, no cativeiro babilônico. Até que eles vão então encontrar clemência de um novo rei. Mas esse período de exílio, alguns fatos são destacados. No Reino do Sul, então, como eles não são misturados, a Babilônia permanece ele como um povo de raça pura, pois reserva uma cidade-estado, né, dentro do seu reino, para que o povo judeu ficasse ali, estabelecesse a sua moradia ali. E aí, nesse cativeiro babilônico, vai acontecer muitas coisas. Como esse povo não tem mais o templo, eles vão então criar as sinagogas. As sinagogas começam a partir da Babilônia. Na Babilônia também, eles vão aprender ou trocar o idioma hebraico pelo aramaico, que era o idioma falado na Babilônia, entre os caldeus. Por 70 anos eles vão ficar escravos ali, mas vão ficar dentro da sua própria cidade. Isso é muito ímpar, né? A Babilônia teve esse cuidado com eles. Babilônia então vai cair, vai se levantar o Império Medo-Persa, e os judeus continuarão assim, até que, quando dá então um tempo de 70 anos ali naquele cativeiro, eles buscam clemência e acham com um grande imperador Ciro, que faz com que eles retornem à sua terra natal a fim de construírem suas vidas, o seu templo e tudo mais. Então eles vão buscar um novo recomeço. E aí os livros então históricos aí, especialmente Esdras, Neemias e Esther, vai mostrar então um outro período histórico em que esse povo vai viver. É chamado do período do retorno, da restauração, do recomeço. Então a duração desse período aí vai desde 536 a.C. a 425 aí mais ou menos, ou até mesmo 300 e pouco aí antes de Cristo. Os livros que compreendem esse período vai ser Esdras, Neemias e Esther. É muito importante a gente ressaltar alguns fatos que estão em destaque, porque após 70 anos, o grande imperador Medo-Persa libera esse povo de volta à sua pátria natal, a fim de que eles reconstruam sua cidade, a fim de que eles reconstruam seu templo, a fim de que eles reconstruam suas vidas, né? E muitos personagens se destacam aí nesse período, sobretudo Esdras, aí como um grande instrutor deste povo, como um escriba que vai ter a função de escrever os livros da lei, de reescrever, de interpretar este livro para esse povo, de reconstruir a vida espiritual deste povo e tudo mais, de arrumar a casa, né? E aí isso vai trazer um grande avivamento entre esse povo, muito na pessoa de Esdras. E também nesse governador chamado Neemias, que ajuda a restaurar a reconstrução da cidade de Jerusalém, né? Dos muros de Jerusalém. E aí eles estão envolvidos também na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade, na reconstrução da vida desse povo como um todo, na reconstrução da vida espiritual desse povo. E posteriormente a grande história de Esther, né? Da soberania de Deus agindo para preservar este povo da maldade e do dedo de inimigos e do arqui-inimigo, e preservar esse povo de Deus, né? Até que desse povo viesse Jesus no Novo Testamento. Mas nos livros históricos, muitos personagens se destacam, né? Dentre eles está o grande líder Josué, melhor dizendo, Josué, esse grande líder. Está também o líder os líderes, né, locais,
juízes. Dentre desses juízes, né, Débora, Jefité, Sansão, Josafá, entre outros, né? Também nós temos aí as grandes figuras chamadas Samuel, né, Davi, Salomão, são os reis que se destacam. É o grande juiz e profeta que também se destaca. Mas também a gente tem os reis, né? Os reis aí do período do reino dividido, que contando o reino do norte e o reino do sul, nós temos aí 39 reis. Né? Nós também temos Esdras e Neemias, estes grandes homens que se destacam no período do retorno. Né? Mas nós também temos algumas mulheres em destaques. Raabe, né? Nós temos a Ruth, nós temos Esther, nós temos Noemi. Então, é muito interessante a gente olhar também para a importância que o Antigo Testamento dá às mulheres. Né? Atualmente a gente está nesse movimento feminista, mas é muito importante que a Bíblia sempre ressaltou a importância das mulheres. Tanto que 2 livros históricos ganham o nome de mulheres, que é Ruth e Esther. Então, são os personagens de destaque e é tudo aí que acontece nesses livros históricos tão importantes. É muito interessante a gente ter isso em mente quando a gente lê esses livros históricos. Muitos períodos históricos são destacados, né? Muitos destaques, né? Há aí muitos fatos em destaques, muitos personagens em destaques. Se a gente ter isso em mente, ler esses livros históricos e entendê-los vai ser assim uma coisa extraordinária para a gente e uma coisa também didática para a gente. Nós entenderemos melhor a leitura e os livros históricos do Antigo Testamento. E essa foi a nossa segunda aula, onde nós discorremos sobre o Pentateuco e também sobre os livros históricos. Até a próxima!